Boa noite, meus irmãos. Microfonia. Oi? Deixa eu ver. Então, boa noite, irmãos e irmãs. Segunda-feira, dia 4 de dezembro do ano de 2023. Dezembro. Para nós, como para toda a humanidade, né? Um mês muito especial, já que é o mês que nós dedicamos ao nosso irmão Jesus. Deveríamos dedicar todo ano, né? Mas ainda na nossas dificuldades, nos concentramos nessa data agora de dezembro, no final do mês, para celebrar aí o nascimento do nosso irmão aqui no nosso planeta, na Terra, para servir de modelo e exemplo para todos nós. Que possamos, nesse mês, fortalecer em nós a nossa ligação com o nosso Mestre Jesus, buscar nos fortalecer no seu exemplo, para que a gente possa continuar a nossa caminhada com o melhor proveito possível. Hoje, na nossa casa, nós teremos nossa prece para os irmãos desencarnados, com a nossa irmã Giovana Nunes, e a seguir, hoje é com a primeira do mês, primeira segunda-feira do mês, é dia da nosso tema livre. Tá? Então, nos preparando aqui, nossa irmã Giovana já está pronta. Vamos trabalhar, dona Giovana? Vamos trabalhar. Que ótimo. Então, conectados já com nossos irmãos que estão em casa conosco, Selma, Carla, Juraci, a Hilda. Vamos trabalhar, dona Giovana. Pode seguir. Posso dar boa noite aos meus amigos. Muito bom ver o nome da Juraci conosco. Estão ouvindo, Rosana? E todos os demais. Cadê a Rejane? Onde você está? Carlinha, boa noite. João Bosco também sempre está conosco. O João Bosco não é de Caxias, não, né? É sim. Meu conterrâneo. É. Nós somos da cidade do... Siga-me, aquele que for brasileiro. O Duque de Caxias, um grande brasileiro. Que a paz de Deus esteja nos nossos corações, que as forças divinas de amor, de bondade penetrem as nossas mentes, domine os nossos pensamentos, esclareça as nossas palavras. Que sejamos sempre o amparo e a fortaleza daqueles que nos rodeiam, porque temos fé, estamos protegidos por Jesus e esses seus mensageiros estão sempre conosco. Hoje é o nosso dia da prece para os desencarnados. A nossa prece é uma prece que fala dos sofredores dos dois lados da vida, né? Das duas dimensões. Na própria prece dos desencarnados e a prece de Cáritas, é a prece geral para os sofredores e aflitos. E estamos passando, a Terra está passando por convulsões, umas atrás da outra, né? Hoje, quando liguei a televisão, estava começando, o jornal estava no meio, foi ontem, foi hoje. Ontem teve furacão lá no Oriente, né? Na Indonésia, 11 pessoas mortas e
Continuava. E as coisas estão... Nossa irmã natureza está cobrando feio. Maceió vai afundar 60 metros, chão abaixo. E eu fiz uma oração para uma senhora que chorava convulsivamente e dizia que a única palavra que ela pode falar é revolta, revolta, revolta. Então, eu estava pedindo que Maria de Nazaré consolasse o coração daquela irmã. Não é, a gente não pode imaginar, né, o sofrimento que as pessoas estão passando. Então, vamos começar tranquilizando o nosso coração, a nossa mente. A espiritualidade já chegou muito antes de nós, preparando o ambiente. Vamos agradecer a presença dos nossos benfeitores espirituais, dos benfeitores da casa, que sempre estão conosco, nos amparam, nos auxiliam, nos inspiram e não nos deixam esmorecer. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus.
agora a nossa prece do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, a prece 66. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para reagir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos que não hão podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem, que a tua luz lhes brilhe diante dos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes e arrependidos. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças suficientes para suportar suas provas terrenas, nossos irmãos suicidas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e somente aos teus pés temos que o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza, e a coragem nos falta muitas vezes no curso da jornada. Compadece desses servos indolentes que abandonaram antes da hora do trabalho. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai-a, Senhor, aos culpados que desesperaram. E sustentados por essa esperança, eles exaurirão forças mesmo na grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o presente e o passado, e de se prepararem para as grandes conquistas do futuro, que é o que nós fazemos quando nos retiramos da vida, da matéria, e passamos para a dimensão do espírito. Vamos fazer um curso intensivo para retornarmos, segundo nosso irmão Kardec nos fala, ninguém sai pior do que chegou. Pode até sair com alguns comprometimentos, dificilmente conseguimos cumprir o acordo, né, assinado na hora de vir. Às vezes nos achamos capazes e às vezes subestimamos, né, a nossa capacidade de superar, né, as imperfeições, porque dizer, lembrando do nosso irmão Renato, fácil não é não, a gente sabe, é muito difícil. Agora, a perseverança é tudo o que nós podemos almejar, né? É a esperança e a disciplina recomendada pelo nosso querido Emmanuel, a Chico Xavier. A Chico Xavier. Imagina nós, pobres errantes. Não gosto do que chamam, até está na prece, eu faço essa prece à noite, a prece de Maria, aquela do... Esqueci o título agora. Salve Rainha. Eu rezo a Salve Rainha. E lá está, que aqui é um vale de lágrimas, aqui é uma escola. Né? Quem gosta de estudar, quem é bom aluno, leva alguma vantagem. Engraçado, eu estava folheando uns livros meus. Como temos professores
Tem outros cursos, né? Outros pós-graduação, doutorado, mas tem muito professor. Né? Raul é professor, o outro é professor, o outro é professor, tem professor dessa. Tem alguma razão, né? Kardec era professor, né? Quiseram inventar um título de doutor para ele, talvez para menosprezar o professor, mas o professor está na categoria do médico, que salva vidas. O professor salva pessoas. Amo os meus professores, tive professores, sempre fui, na linguagem do meu irmão no tempo de quartel, sempre fui peixinho dos meus professores. Tive poucas divergências. Tive mais pessoas que são uma galeria de reverência, né? Do meu tempo de colégio. O tempo mais feliz da minha vida. Vida de aluno é só alegria. Vamos passar agora ao nosso, vamos dizer, meu querido amigo Luiz de Gonzaga, que era um livre pensador, tinha somente o dia dele era somente Pramanda Yogananda. Mentira, era Ramana Ramaharishi. Yogananda era do outro. Eu comentei com vocês sobre o livrinho Jesus Voltando. Espero que todo mundo saia para as livrarias para comprar. Olha, livro está disparando aí, paralelo com essa fabulosa, incomparável, como é que chama aí a nossa tecnologia e a inteligência emocional, a artificial não está lá com muito cartaz, não. Tem uma gente boa que está jogando ela. Ainda bem. E eu li para vocês a abertura do livro, que é em forma de cruz. Esse aqui é o médio do Miramês, João Nunes Maia. Mas esse livro é de Shaolin, um oriental. E eu li para vocês, Jesus Voltando, uma mensagem de irmão José Silvério. Uma joia, linda, uma poesia. E o prefácio é do meu querido, amado, que eu acho que está na mesma patamar de Francisco de Assis, para mim, Bezerra de Menezes. Vou ler um prefácio do livro. Tem tudo a ver com a chamada que o Astúdio deu no início, né? Dezembro é um mês e nós nos prepararmos para Jesus renascer, ressuscitar em nossos corações, em nossos lares. Então, é do livro, o prefácio do livro Jesus Voltando, de João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Jesus Voltando é um livro diferente, da diferença do seu próprio aspecto, que vai mostrando a ressurreição de Jesus de modo a nos educar na sua fala divina, em se fazendo humana. Jesus ressuscitou e falou e se apresentou várias vezes para várias pessoas. E este livro
de modo a nos ubicar na sua fala divina, em se fazendo humana. São 15 aparições do Mestre incomparável, de Maria de Magdala, que é maravilhosa, chegam alguns trechos de cabeça, e que realmente fala do encontro dela com o sábio egípcio nas escadas do templo, quando ele fala para ela, procure Jesus de Nazaré, ele tem essa água, ele tem esse amor que você necessita e essa água que vai dessedentar a sua sede de amor. Foi ele. Que ela já havia falado. De Maria de Magdala a Paulo de Tarso. Não é à toa que Bezerra fez essa ligação. Maria Madalena e Paulo de Tarso. A primeira e a última mensagem. Mas ele fala com João, ele fala com a mãe dele, ele fala com outros apóstolos. São 15. E nesses encontros encontramos diálogos que nos encantam e que nos instruem sobremodo, nos levando a grandes emoções. E, aproveitando que eu estou falando de livro Jesus Voltando, Jesus no Lar, de Neio Lúcio, é outro livrinho pequenininho, que são as conversas íntimas de Jesus com seus discípulos, nas casas dos discípulos com quem ele pernoitava. Então, é entrar na intimidade de Jesus com aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele. Me lembrei agora, Jesus no Lar, de Neio Lúcio. A misericórdia de Deus nestas lições chega às raias do inconcebível, o imensurável. E isto nos indica o quanto pode o amor. O amor há de vencer o ódio, que se desdobra em incontáveis caminhos para nos atingir, como a eletricidade atinge seus objetivos, partindo da fonte, vencendo todos os obstáculos. A fonte está lá, acima de Paracambi, ilumina o Rio de Janeiro, iluminando as casas, as ruas e fazendo funcionar as indústrias para o progresso do mundo. Jesus Cristo é a fonte energética incomparável que nos ilumina a todos, justos e injustos. Ele nos acompanha desde o princípio do mundo. E lembrando aqui, da vez passada a gente falou nisso, eu já li que não começou há 4.000 anos, há uma hipótese que o mundo tem 40 bilhões de existência, o planeta Terra. E daqui a 40 bilhões ele deve explodir, acabar, porque os mundos, as estrelas, os planetas, nascem, se desenvolvem e acabam e se transformam. Entram de novo no processo deste universo que nós não temos nem como imaginar. Ele nos acompanha desde o princípio do mundo, desde o nosso despertar da razão. E alegra-se, ele se alegra em nos ajudar. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que voltava e cumpriu sua palavra, voltando no maior fulgor da sua expressão, como Espírito, que não tem comparação, que dirige e orienta a humanidade, não somente a humanidade da Terra, mas também de outros mundos. Tudo que ele disse
foi o mais extraordinário que Deus nos facultou ouvir. E o que ele deixou de falar foi um silêncio divino. Este silêncio divino nos poupava da nossa ignorância. O Nazareno nunca, sublinhei, nos deixou sem a sua presença. Nós é que nos afastamos dele. Por ignorância, por preguiça, por acomodação, por pensar que estamos aqui a passeio. E quem está passeando, está no recreio, vai cair no abismo. Jesus Voltando é o livro que estava faltando por sua feição educativa. Como educativa é toda a obra de Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Acho o nome dele lindo. Pois ele, Jesus, na sua sabedoria pura, tinha certeza de que a sua doutrina não se espalharia no mundo como aconteceu, sem a força da ressurreição, sem que ele demonstrasse, como ele sempre fazia, ele demonstrava, ele falava e demonstrava e exemplificava, que vivia. O Evangelho tomou vida nova com a ressurreição de Jesus. Brilhou mais que as estrelas com a volta de Jesus depois do Calvário, como ele tinha afirmado que faria. Acendendo nos corações dos seus seguidores, com a volta, sublinhei, uma energia divina, uma fé confirmada e uma alegria sem limites de estar de volta conosco. Porque alguns de nós estávamos lá. Estávamos lá quando o Pilatos perguntou, liberta-lhe Barrabás ou Jesus de Nazaré? E a voz do povo, que o povo diz que é a voz de Deus, não concordo, né? Escolheu Barrabás, um acelerado. Nos transmitiu essa serenidade para enfrentarmos todos os tipos de testemunhos, com amor e com destemor. Aí sublinhei, do modo como nos ensinou a amar. Jesus Voltando é um livro-luz, fazendo-nos crer que o céu está realmente, sublinhei, mais perto de nós do que pensamos e imaginamos. E que os anjos trabalham a nosso lado para nos ajudar a compreender o quanto vale o homem que se renova. Nós falamos aqui qualquer coisa sobre isso, né? Para os orientais, quando eles dizem que aquele que consegue a iluminação é uma glória no céu. Faça, meu filho, minha filha. Essa é uma expressão muito comum ao Dr. Bezerra. Ele botou meu filho, aí eu botei também minha filha. Faça, meu filho, minha filha, Jesus voltar para o seu coração em um diálogo interminável. Sublinhei o interminável. Abrindo ou rasgando o véu
que o separa dele, através da oração, como sequência de todos os dias fazer uma pequena oração. E as suas modalidades de servir, sublinhei o servir, amar e servir. Compreender e servir é o slogan da Aliança da Fraternidade, uma casa que eu amo. Começando no seu mundo interior, né? A gente sempre fala, nada acontece de fora para dentro, não são palavras que vai convencer ninguém. São atos, são ações, são exemplos. Começando no seu mundo interior, interno, e saindo dele para atingir o próximo. De sorte que a boa vontade do seu coração marque, sublinhei o marque, todos os minutos de aproveitamento nas diretrizes do amor. Sublinhei o amor. Todos os passos nas diretrizes do amor. Amar e servir. E compreender. E aceitar. Sabe como você pode se encontrar com ele? Harmonizando a sua mente com ideias elevadas, não com abobrinhas, não com lixo, iluminando a sua fala, a palavra, a fala, o tom, a reflexão. Ontem vi um programa de calouros no 9 do Raul Gil, e o maestro falou um negócio com o menino que me lembrou muito o meu jeito de falar. O maestro falou para o menino, elogiou a interpretação, não saiu do tom, mas ele disse que ele tinha um problema fonético. Quando ele falava uma palavra começada por vogal e a outra palavra também começava por vogal, ele tinha uma falha. Ele precisava corrigir. Que ouvido, né? Uma percepção especial, né? É. Quem consegue identificar isso. Aí, né? Estou certa, não estou? Sim. Você sabe por que eu estou falando isso? Dando cadência a seus gestos na luz da fraternidade, educando seus pés para o trabalho honesto, não indo para o beco das drogas, aonde a gente foge da realidade, nunca mais consegue sair. Entendendo o valor do perdão incondicional, sem especular o companheiro, quer dizer, esperar o agradecimento. A gente faz com a mão, espera que o outro fique submisso a você, e aí a gente espalha com os pés. Entendendo o valor do perdão, não é um perdão qualquer, é um perdão de coração. E esquecer é o que foi feito sobre todas as coisas, sem esquecer o próximo. Porque o que nós costumamos fazer, isso aí está no Evangelho, é manter na garrafa de vinagre as ofensas que a gente conserva no vinagre, para nunca se esquecer. Eu tenho um exemplo desse em casa. Eis aí os caminhos da caridade que salvam todas as criaturas
que se dispuserem a receber Jesus Cristo, todos aqueles que estão a caminho na ressurreição todos os dias. Escoteiro todos os dias tem a obrigação de fazer uma boa ação, não pode passar um dia sem fazer uma boa ação. Que Deus nos abençoe a todos e que o mestre, dois mestres, nos acompanhe. E aí eu botei, e fique conosco para sempre. Aí, doutor Bezerra, fecha com aquele carinho que lhe é peculiar, aquela doçura que ele possui. Saudamos com todo o nosso carinho o livro Jesus Voltando. Bezerra de Menezes, Belo Horizonte, 28 de novembro de 1984. Giovana, eu estava ouvindo aqui, refletindo sobre Jesus voltando. E a gente normalmente pensa que, quando a gente ouve Jesus voltando, a gente pensa que o movimento é de Jesus. Ele que está voltando para a gente. Mas, pelo texto, somos nós que estamos voltando para Jesus. Acho que é a grande, né, a interpretação que Bezerra faz, que coloca nesse texto, não é que Jesus nunca esteve longe da gente. Nós é que estivemos longe dele. Então, hoje, com o nosso desenvolvimento, com a gente entendendo melhor, nós estamos voltando para ele. Porque estamos percebendo a necessidade que nós temos de estar ao seu lado, de estar com ele, de seguir os seus exemplos, né? Então, eu achei muito interessante porque veio essa questão, né? O movimento não é de Jesus. Na verdade, o movimento é nosso. Nós é que estamos voltando para ele. Quando fomos criados, simples, puros, estávamos próximos de Jesus. Mas na nossa caminhada nos afastamos. E agora chegamos ao ponto e estamos retornando, estamos voltando para perto de Jesus. Que bom, né? Que bom que a gente esteja voltando. Que bom que a gente possa, nessa caminhada, né, nos fortalecermos e inspirarmos e fortalecermos outros irmãos para que também possam entender e voltar para Jesus. Que todos os dias de dezembro, né, ao invés da gente estar pensando nos presentes, nas comidas, nas bebidas, que vai tudo sair para o esgoto, né? Que todo dia a gente tire um tempinho para conversar com ele, né? Colocar muitas flores espirituais na nossa casa, no nosso coração, nos nossos pensamentos, nas nossas reconciliações mentais com aqueles que nos... É o momento da gente lembrar muito dos nossos antepassados, lembrar dos bons momentos, porque é um momento da família. O Natal é uma festa da família, o encontro da família. Quer dizer, né, são práticas que a gente tem esporádicas que deveriam ser frequentes, né? Deveriam ser o nosso dia a dia, né? Valorização da família, nossa relação com a família, nossa relação com Jesus, são caminhos, né? Quando nós usamos o mês de dezembro para nos aproximarmos de Jesus, já é um ganho. Porque na nossa cultura, normalmente, a gente leva um dia, né? Faz um dia de comemoração. Mas nós já conseguimos lembrar que Jesus, em dezembro, pelo menos, nós estamos mais próximos dele. Talvez alguns durante mais tempo, né, mais dias do ano, esteja próximo de Jesus. Mas é sempre bom essa orientação dos amigos do plano espiritual nos ajudando em nossa caminhada. Bom, meus irmãos, vamos prosseguir agora com o nosso estudo. Hoje é dia de tema livre.
Então, vamos ver aí o que nós temos de sugestões para que a gente possa conversar a respeito, né? Vamos ver se a gente pode conversar um pouco mais e assim entendermos um pouco mais essa caminhada nossa, né? Essa caminhada aqui na Terra, nessa Terra que é maravilhosa, apesar de todos os danos, né? Todos os malefícios que fazemos, mas que nos acolhe, que é a nossa escola para a nossa caminhada. Então, estamos aqui na mesa hoje, conosco aqui vários irmãos, está o Jorge, está a Sandra, está a Rosinês, está a Ivanilde, está a Cláudia e tem o irmão o Claucimar de primeira vez. Além da Sônia, da primeira vez já para mim, não? Não, talvez não. 8 anos de idade. Tá. Então ele é anterior a mim. Essa é a primeira vez que eu vejo. Ele é anterior a mim. Né? Ele está retornando. Que bom, que ótimo. Né? Além da Rosana, da Sônia e da Giovana. Que ótimo. E nossos irmãos que estão em casa conosco, a Hilda, o João Bosco, a Janaína, o Luiz Carlos, a Ena, a Juraci, a Carla Quinte, a Selma. Que ótimo. Então, gente, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos ver aí o que tem de assunto, de perguntas, para que a gente possa conversar um pouco sobre o que a doutrina nos esclarece sobre a nossa vida. A vida que estamos levando aqui na Terra, a vida material, mas que tem como fundo, né, como verdade, a vida espiritual. Aqui é só um momento dessa passagem, né, só um momento desta caminhada, que é a nossa vida espiritual. Criados espíritos simples e ignorantes, com a definição, com a determinação de Deus de nos tornarmos espíritos puros. E a nossa irmã Rosana já vai ajudar a gente aqui com uma pergunta. Que bom. Na verdade, não é nem uma pergunta. Eu gostaria que você falasse sobre a importância do estudo. Na verdade, estudo e leitura de obras espíritas. Ainda mais que a gente tem a Giovana sempre indicando um livro ou outro. Então, ela está trazendo aqui um ponto importante para a gente, que vale a pena a gente refletir, sem dúvida nenhuma. E é bom que a gente entenda o porquê, né? O espiritismo é a fé raciocinada. E os espíritos dizem para a gente o tempo todo: estudem, estudem, estudem. Mas é muito interessante que eles não dizem para a gente estudem o espiritismo. Eles dizem estudem. E aí nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Nós estamos aqui, vivendo aqui em 2023, né, no finalzinho de 2023, e que vai ter como marca, né, em termos de evolução, muito provavelmente a inteligência artificial, né? A inteligência que está chegando aí, que vai ser uma marca. Mas há 10 anos atrás, nós imaginávamos alguma coisa da inteligência artificial? Não. Acho que né? Era mais tipo uma ficção científica, cinema. Só filme. Era só filme, né? E aí vem dois aspectos. Um, que ela demonstra para a gente o quê? Uma evolução. Essa evolução se deu como? Quem é que trouxe, quem é que executou na Terra essa evolução? Não foram os homens? Mas como foi? O pessoal que estava sem fazer nada na vida, sem pensar em nada, que chegou a esse conhecimento? Cientista depois de muito estudo, né? Cientistas estudando. Então, homens que já têm, assim, tem escrito neles a responsabilidade, o compromisso com o conhecimento, que, buscando entender, conseguiram dar esse passo. Então, todo o nosso processo de evolução, ele depende de melhorar o nosso conhecimento. Mas como é que nós vamos melhorar o nosso conhecimento se nós não buscarmos?
Quem é que melhora o conhecimento? Quem vai para a escola ou quem não vai para a escola? Quem vai para a escola. Então, nós temos que fazer um movimento na direção da busca desse conhecimento. Então, todo conhecimento exige da gente um esforço, um trabalho. Jesus, na sua misericórdia, definiu a lei da evolução, né, que é uma lei que diz que nós vamos evoluir. Mesmo que a gente não busque o conhecimento chega até nós. Não é verdade? Sim. Não tem como. Nós estamos inseridos dentro de um planeta em que as coisas acontecem. Não tem como a gente ficar totalmente alheio a essas questões. Entretanto, se nós soubermos aproveitar melhor essa evolução, as coisas ficam melhores. Bom exemplo para a gente: controle remoto de televisão. Quantos botõezinhos tem aquele controle remoto? Uns 30 e pouco. Uns 30 e pouco, né, Jorge? Né? São muitos. E quantos botõezinhos a gente usa? Para canal, Né? Volume e canal. Volume, né? Maior, baixo, e trocar de canal e desligar, né? Mas por que isso? Quem é que lê o manual da televisão? Ou de qualquer eletrodoméstico, qualquer, né? Porque nós somos preguiçosos. E aí, toda aquela tecnologia que foi colocada à nossa disposição na televisão, nós deixamos de utilizar pela nossa preguiça. É um trabalhão, né, para fazer ali. Exatamente, né? É obrigado a fazer manual e tal. Então, quando os espíritos dizem para a gente, estudem, não é só espiritismo, é que a gente deixemos de ser preguiçosos e busquemos o conhecimento. Conhecimento geral. Conhecimento geral, conhecimento. Eu tinha conversado com o meu neto, me lembrava de uma revista que eu era assinante quando garoto, chamada Super Interessante, e que eu descobri que ela existe hoje na internet, né? Que era uma revista que falava de uma opção de coisas, de assuntos variados e dava explicações e tal. Eu achava muito legal aquilo, porque trazia conhecimentos variados, né? Algumas pessoas chamam de cultura inútil, né? Mas talvez seja porque a inutilidade dessas pessoas não consiga ver, né, o quanto isso é importante para a humanidade. Então, o que a Rosana chamou a atenção hoje, por que a nossa amiga Giovana está sempre sugerindo livros, sugerindo uma leitura para a gente? É mais um incentivo, né? Nós aqui na casa, não podemos esquecer que nós somos aqui mensageiros da espiritualidade. A espiritualidade é que está orientando cada um de nós que está aqui. Então eu, a Rosana, a Sônia, todos que estamos aqui estão sendo orientados pela espiritualidade. E quando a Giovana prepara o material que ela apresenta para a gente aqui e faz as suas considerações, essas suas considerações nós podemos colocar como suas também a espiritualidade. Porque os trabalhadores espirituais que estão aqui com a Giovana, os mentores da Giovana, estão aqui sugerindo e organizando. Então, é muito importante que a gente busque realmente, deixemos de ser preguiçosos e vamos buscar. E aí, no texto hoje que a Giovana leu, do nosso irmão Bezerra, fala da questão da utilidade. Eu preciso até recuperar isso. Eu tenho ouvido outro dia uma questão de um filósofo antigo que fala sobre a questão da utilidade, né? Tem três questões. Se não é útil, se não vai ajudar e tal, então não valorize. E hoje nós estamos perdendo muito tempo com muitas informações. As três peneiras. Isso, as três peneiras de quem é? Você lembra? Eu acho que é de Hipócrates, sei lá, é de um filósofo lá antigo. Mas como eu sempre digo, não interessa o santo, interessa é o milagre. Né? Então são as três peneiras, então que diz, duas que eu me lembro são isso, né? Sócrates. É de Sócrates, a Rosana aqui já perguntar aos universitários. Já perguntou aos universitários e já responderam aqui para a gente. Então são as três peneiras de Sócrates.
Vê aí para mim quais são as três. Se não é útil, né? Se não... São três aspectos que a gente deveria levar em consideração. Então, por exemplo, nós assistimos muita coisa, vemos muita coisa. Hoje, com a internet, a quantidade de lixo que é colocada, né? A quantidade de coisas sem sentido é muito grande. Nós precisamos aprender a otimizar o nosso esforço. Não adianta eu fazer esforço por uma coisa que não me ajuda em nada. Quer ver uma coisa perigosa para a gente? A curiosidade. Muitas vezes a curiosidade leva a gente para discussões que não têm o menor sentido. Por exemplo, dentro da nossa doutrina, eu já ouvi questionamentos sobre se Jesus e Maria Madalena teriam sido casados. E aí eu pergunto, qual é a relevância disso? Por que que eu vou me preocupar com isso? Isso muda, de alguma forma, o que Jesus deixou para a gente? A nossa amiga Munhoz passou para mim aqui as três questões, né? As três peneiras de Sócrates. Uma, verdade. Tem certeza que é verdade? 2, a bondade. É bom. E a terceira, a utilidade. É útil. Então, se não atende a esses três quesitos, não interessa. É perda de tempo. Primeiro tem que ser verdade. O que adianta a gente ficar gastando energia em cima de uma coisa que é falsa, que é mentirosa? 2, boa. Boa por quê? Nós já sabemos, né? As nossas energias geram a nossa sintonia. Então, se eu começo a pensar em coisas, trabalhar coisas que não são boas, eu estou entrando numa sintonia que não é... E é útil. Útil para quê? A nossa caminhada é uma caminhada de quê? Não é de evolução? Sim. Então, vai me ajudar a evoluir? Vai me ajudar a entender um pouco mais as coisas? Vai me ajudar a me melhorar? É a nossa reforma íntima? Então, se não está por aí, não tem muito sentido. Um pouco entrando no assunto da utilidade. Eu acho que hoje em dia o grande problema das pessoas em geral é isso. Se você é útil para alguém, se você faz, se você perder essa utilidade, você não serve para nada. E as pessoas, cada dia que passa, estão piores. O nosso egoísmo também está muito por aí, né? Nós somos a grande característica negativa que nós temos, né? E a pior de todas é o egoísmo, né? Então nós não pensamos em ser úteis, né? Nós pensamos apenas no que é bom para a gente, no nosso egoísmo. Agora não pensamos na utilidade disso, o quanto isso vai servir aos nossos irmãos, companheiros de caminhada. Então, realmente, ser útil é uma questão muito importante. Eu costumo brincar, né, com os alunos e perguntar na faculdade por que os alunos trabalham. E as pessoas falam que trabalham para ganhar dinheiro. Quando, na verdade, ganhar dinheiro é consequência. A gente trabalha para ser útil. Se nós pararmos de trabalhar, o mundo para. Todo mundo parar de trabalhar, o mundo para. Nós precisamos trabalhar para que as coisas aconteçam, para que o mundo continue funcionando. Mas tem gente culpando Adão e Eva por causa do trabalho. Mas isso aí sempre nós vamos encontrar, né, na nossa caminhada. Sempre nós vamos encontrar na nossa caminhada irmãos, né, que ainda não conseguem refletir mais profundamente sobre a nossa existência, né? E aí nós já sabemos, nós espíritas, né, sabemos muito bem que a culpa não é do outro, a culpa é minha. A culpa do que me acontece é minha, não é do outro, né? Mas nós também, até algum tempo atrás, acreditávamos que a culpa era do outro, né? É muito mais confortável a gente colocar a culpa no outro, né? De vez em quando a gente dá uma escorregada e joga a culpa no outro, né? Sim. Mas então, essa é a importância de estudar, de buscar o conhecimento, de fazer as leituras, e até nesse bate-papo nosso aqui, porque essa conversa é muito boa, no sentido que abre
aos olhos da gente, a gente ouve outras opiniões que fazem a gente refletir. Refletir é muito bom, né? Pensar. Nós temos uma capacidade de raciocinar muito superior ao que nós utilizamos. Ela é muito superior ao que nós utilizamos. Agora, surgindo essa questão de dizerem, de se preocuparem com Jesus, Maria Madalena, se era casado ou não, é uma corrente filosófica que existe, o tal do racionalismo cristão, que coloca muito Jesus como um ser humano, né? Que tinha, mesmo ele vindo à Terra, ele tinha as mesmas vicissitudes nossa. Ele tinha que passar tudo que nós passamos, né? Ele precisava disso. Então, da gente discutir, questionar isso é muito delicado, né? Não. Porque ele está dentro da doutrina do racionalismo cristão. Sim, eu estou questionando Já simplesmente a racionalidade de um pensamento. Já o espiritismo, ele vai mais para o lado espiritual de Jesus, né? Das coisas espirituais. Mas esse racionalismo cristão existe. Sim. Né? Ele é o Jesus homem. Coloca Jesus como um homem como qualquer comum, né? Matéria, carne, onde ele tinha as sensações. Então, dentro do que nós estamos confrontando pensamentos, né? Simplesmente é isso, né? Os pensamentos são diferentes, né? Respeitamos, é óbvio, né? Todos os pensamentos, porque entendemos que cada um tem o seu momento. Nós não estamos todos no mesmo nível de entendimento. E respeitamos, e já tivemos no nível menor, e estamos trabalhando para melhorar. E respeitamos nossos irmãos. Agora, isso não impede que a gente coloque o nosso posicionamento a respeito, né? Isso não impede. O que foi feito aqui é exatamente isso, né? Nós, como espíritas, devemos pensar em algumas questões, valorizando a questão da utilidade. Porque nós que temos a clareza da elevação de Jesus, não vamos imaginar nunca Jesus como um homem normal, né? Como um homem seguindo a sua... Eu li agora há pouco tempo, não vou ter como... Eu entendi o que ela está falando. Agora, o racionalismo cristão, conheço alguma coisa. É preciso que a gente tenha em mente que Jesus não é um homem comum. Se a gente conhece outros personagens da história, que são exemplos, referência para nós, né? Que muito abaixo de Jesus e superaram determinadas coisas, então, nessa afirmativa, eles falam que existia, inclusive ele fala por que ele apareceu primeiro para ela, os motivos que ele apareceu para ela e não para a mãe, não toda. Havia, sim, uma ligação amorosa, mas não um amor como nós conhecemos. Aí fala Jesus e Maria Madalena e Francisco de Assis e Irmã Clara. Mas, porque quem conhece alguma coisa da filosofia oriental, inclusive a Bíblia de Yogananda, e isso já diz, os homens comuns, e aí a gente vai lá embaixo na pesquisa, uma pesquisa de campo e favela. Por que pobre? Por que gente com pouca educação? Por que gente que não tem condições tem tanto filho? Porque sexo para ele é como almoçar, jantar e tomar café. Entendeu? Aí quando o homem vai se elevando moralmente, fisicamente, ele vai... Hoje a gente está vendo, né, as pessoas... Quem tem 7, 8 filhos? Ninguém tem, né? Por quê? E quando a pessoa vai se libertando, nós somos animais, nós somos designados na classificação, né, da humanidade, nós somos animais ainda. Por quê? Porque da cintura para baixo, nós somos animais.
uma relação sexual é uma relação animal, né? É igual a relação animal. Agora, quando o homem se eleva, homem comum, não um Cristo, não um missionário, não alguém especial como tantos outros que a gente conhece na história da humanidade. Na medida que esse homem vai se superando, o animal se desprende. Ele passa a ser somente... Mas é isso, é a evolução, Giovana. Então, nós temos aí os instintos... Inclusive, tem aquela questão, como é que Maria, isso aí já foi explicado no outro, por que Maria estava grávida e não tinha tido contato sexual com São José? E São José ia se afastar de Maria porque não queria, e aí aparece um espírito para ele e diz que aquilo que se formou em Maria é uma coisa de Deus, é uma coisa que está acima do nosso entendimento, né? E Maria, e ele aí continua, e segundo o que eu li nesse livro, ele diz que José nunca teve nenhum contato carnal com Maria. Que, olha só, nós estamos falando, né, e a gente está limitando a nossa conversa ao raciocínio materialista, né, físico. E é né? esse racionalismo. Nós estamos esquecendo que Jesus era um corpo físico, biológico também, mas que ali habitava um espírito muito elevado. A necessidade maior é do espírito ou é do corpo físico? É do espírito. E isso que a Giovana está falando. Quanto mais elevado esse espírito, menor as necessidades carnais dele, as necessidades materiais. É engraçado que isso me passou porque eu ganhei esse livro Racionalismo. Eu tinha 7 anos de idade. Eu comecei a ler sozinha. Aí quem me deu, falou assim, você entendeu? Eu falei, então peraí. Aí foi e me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali, né? Então a gente está vendo que são entendimentos. Você vê que é do espírito mesmo, né? O espírito não retrograda. Não rejeitou. A gente chega ao nível de conhecimento, você não vai aceitar explicações menos complexas. Você vai aceitar dali para frente. As explicações para trás não. Né? Ninguém vai conseguir passar a acreditar hoje que é a cegonha que traz o neném. Né? A gente não vai conseguir voltar para isso. Então, a gente só vai para frente. E no momento que a gente começa a rejeitar determinados pensamentos, significa que a nossa evolução, o nosso racionalismo, né? Aí o nosso racionalismo, ele já passou desse ponto, ele já está um pouquinho mais à frente. E isso, mas esse racionalismo, o que é interessante, que ele depende muito do nosso esforço. É uma lei de Deus, nós vamos evoluir. Mas podemos levar 200 encarnações para fazer algo que, de repente, faremos em 10 encarnações. Então, vamos trabalhar, né? Vamos buscar um pouco mais. Tá? São espíritos ainda num estágio imperfeito. Então, os nossos entendimentos estão limitados. Quantos espíritas nós temos na Terra? Talvez, né? Talvez, chutando aí, considerando os indianos, esses povos que são mais espiritualizados, mas que não são espíritas também, talvez a gente tenha aí 1/3, 1/4 da população da Terra. Mas nós sabemos muito bem que a maior parte dos nossos irmãos são materialistas. E como materialistas, morreu, acabou. Como materialistas, o que interessa é aqui e agora. Então, se eu vou cavar sobre uma cidade
e depois ela vai afundar, Problema de quem mora em cima. deixa para quando ela afundar. Eu vou cavar e vou Problema de quem explorar mora em cima, né? e vou extrair de lá o salgema. Por né? egoísmo. Né? Está Por quê? à Por frente. egoísmo. Não estou pensando no outro. Não estou pensando nas Esse é o consequências futuras disso. Estou pensando nisso. Né? Então, quando nós Mas tem poluímos... hoje. Mas olha só, gente, a gente fala de uma coisa grande assim, né? Mas quantos de nós ainda joga óleo de cozinha na pia? Quantos de nós ainda bota o lixo antes da hora na rua? Né? E joga lixo Quantos no- de nós não faz uma separação do lixo, né? Em orgânico e tal? Então, Não olha guarda só, o lixo na bolsa ou no bolso até encontrar uma lixeira. isso, né? Na rua, que pega, joga a lata pela janela do carro, que joga o papelzinho no chão, né? Ao ponto, né? A prefeitura durante um tempo vai multando o pessoal que jogava foi lixo na multando. rua, né? Então, Guimba de secreto. isso também é esse egoísmo. Num nível diferente, mas também é esse egoísmo, né? De repente nós não somos, talvez não sejamos, nós nem sabemos, né? Se nós fôssemos, tivéssemos lá como presidente da empresa que fazia a mineração, eu não sei se nós pensaríamos no outro, né? É muito fácil quando nós estamos lá de cá. Mas, então a gente não deve jogar pedra, né? Porque a gente também não sabe como nós nos comportaríamos nessas situações. Mas é importante que a gente entenda que é um processo de evolução. E cada um de nós está num estágio de compreensão e que leva ao nosso comportamento. Né? Que nosso comportamento está associado não diretamente à nossa compreensão. Nós já compreendemos mais do que fazemos. Né? O que não nos impede de fazer como Giovana, uma prece para que as coisas se equilibrem, Sem né? dúvida. Se harmonizem, né? Porque quem está na situação fica muito... A prece é sempre um bom aliado, né? É sempre um bom instrumento que nós temos para contribuir com o positivo, né? Fala. A rua, tem sempre aquelas pessoas que entregam um papelzinho, né? Sim, Panfleto. Eu pegava e jogava fora. No chão, né? Hoje não, eu pego, boto dentro da minha bolsa. Exatamente, Eu né? pego, por quê? Eu acho que pegando o papel, estou ajudando a ele. Então, Sem tá ganhando, dúvida. né? Sim, Vai entregar. sim. Aí vou pegando e botando dentro da bolsa. Não jogo mais na outra. A gente chega em casa, a bolsa está o carro. Eu tenho muito problema dessa. Mas é, Quando nós- Não é nada, mas é uma evolução, né? quando nós olhamos a nossa caminhada e vemos essas mudanças de comportamento, aí nós vemos a nossa evolução acontecendo. É pequena, parece ser pequena, a gente mas começa- ela é a base para uma tem que evolução começar, maior. Tem que começar no primeiro degrau, né? A gente não é, exatamente, né? A Giovana está lembrando que a gente tem que começar com o primeiro degrau, segundo, terceiro, né? Ninguém vai pular direto para o 10º, para o 100º degrau, né? Temos que ir devagarinho. Porque sabendo que eles estão ganhando, né? Eles ganham. Sim, sim, isso é uma forma. Uma maneira de ganhar um dinheirinho. É muito interessante, às vezes nós estamos na para no sinal, e As eu pessoas estaria do não carro, abrem ainda nem mais o nesse vidro. calor, né, no ar-condicionado, e aquelas pessoas distribuindo os panfletos ali de propaganda, né? E muita gente, né? Eu agora não Aí é importante se a gente abrir o vidro, né? Abre o vidro um pouquinho, pega aquele papel, porque ela precisa distribuir uma quantidade. Ela tem uma Ela cota. tem cota para fazer. E senão, o que ela vai fazer? Vai jogar fora? Vai Não fazer o pode. quê? Eu ainda falo, boa sorte. É isso aí. Mas vamos lá. Tá interessante aí que a gente está falando sobre o nosso dia a dia, né? Então, eu estava falando, Luiz, é isso. Essas coisas que a gente observa, elas servem muito como referência para ver se nós já não fazemos mais. Isso que é importante, né? O outro fazer é o estágio de entendimento do outro. Nós temos um planeta, estamos aqui num planeta que é um planeta de provas e expiações. É um planeta que nós estamos aqui para aprender, para
experimentar, para vivenciar. Então, nós estamos mesmo sendo submetidos a provas. Então, se eu vou ficar julgando o meu irmão, é uma prova para mim. Será que eu faço aquilo? Ou se não faço aquilo, faço semelhante àquilo? Às vezes a diferença é pequena, né? Eu posso não jogar o papel na rua, mas de repente eu boto o lixo fora da hora lá para a coleta. Então são coisinhas assim pequenas, né? Eu não me preocupo, por exemplo, de acondicionar um vidro, por exemplo, quando quebra. Né? O vidro, quando quebra, a gente pega o vidro e simplesmente joga no lixo. Não, mas eu tenho que lembrar que, primeiro, o lixeiro corre o risco de se ferir e não podemos esquecer que esse lixo vai ser derramado nos aterros sanitários que são explorados por muitas pessoas. Muita gente dentro. Então, podemos pensar em condicionar melhor, já pensando no outro. E olha o nível de evolução nosso, né? Nós deixamos de simplificar a situação, pegar o lixo, jogar só, pegar o vidro e jogar no lixo. Tivemos mais um trabalho de procurar alguma coisa, né? De pegar uma garrafa PET, cortar, botar o vidro dentro, enrolar no jornal, alguma coisa do tipo, para poder proteger. Então, isso já é... Agora, jornal é difícil, né? Eu faço Eu isso. também tenho. Mas eu não tenho, eu boto no saco forte. Eu quebro as arestas, aí boto o jornal bem grosso. Então, hoje nós temos aí as garrafas PET, né? Corta a garrafa, bota A mesma coisa é as pessoas quando levam os pets, né? Que não levam o saquinho para catar o cocô, né? Mas é isso, né? Né? O pessoal está lembrando do pessoal que tem pet, né? Que leva o pet para passear, que bonito, é ótimo, o pet precisa, mas esquece de levar o saquinho para coletar o número 2 que o pet deixa lá na rua, né? Eu falei com o Bastione, se a senhora precisar, eu não ligo não. Tá certo. Pois é, irmão, vamos lá. Tem mais alguma coisa para a gente conversar? Hoje foi bem bate-papo mesmo, né? Pode estar legal, interessante. Sempre né? Tem nada, Cláudio? A espiritualidade. E engraçado, voltando àquele assunto do racionalismo, né? Você observa que ao longo da nossa vida, nós nascemos, somos crianças, ficamos jovens, a gente passa por fases. Quando a gente chega a uma determinada idade, nosso libido, né? Vai diminuindo. É da própria natureza física do homem, né? E ali tem uns que não aceitam, tem outros que já entram num campo, aqui o Jesus está voltando, né? Entra num campo de elevação. Você sublima os teus amores, você sublima o outro, você começa a entender, quer dizer, a vida é muito legal. Sim, sem muito dúvida. Legal. A gente passa por todos esses estágios, né? E a gente tem que se moldar aquilo numa evolução. A gente entra de um jeito, mas não sai do mesmo jeito. Mas a vida é uma obra de quem, Sandra? Então, aí que tá. É só a gente reconhecer, né, o Criador. Aí tem pessoas que não entendem, tem companheiros e companheiras que não entendem isso, né? Você vê que tem um... Mas o homem nós somos todos iguais? bicho, né? Não. Então, nós estamos no mesmo nível de entendimento? Então, é normal que ocorra isso, né? É normal que ocorra isso. E não podemos esquecer que, como a Giovana lembrou, né, a questão do sexo é uma questão, ela é instintiva. Ela vem da nossa experiência no reino animal, que nós estamos agora elevando para o reino do homem, né? Só que ainda temos os nossos instintos. E esses instintos, eles vão sendo deixados para trás, quanto mais nos elevamos. Mas cria-se outros, melhores ainda, que é o carinho puro, é o cuidado sem cobrança. É uma coisa assim muito... Mas isso é muito individual. Cada um chega a este entendimento no seu momento, no seu tempo. Um abraço, falar, ouvir. Nossa! Cada um chega e vai chegar nesse ponto individualmente, né? Não adianta. Quantos conselhos nós já recebemos na nossa vida? Nossa! E quantos nós seguimos? Né? Então a gente vê que
faz parte da gente, não adianta a gente ficar dando conselho para o outro, né? Porque conselho para o outro vai entrar pelo ouvido, vai sair pelo outro e pronto, vai ficar por aí. Né? Tem que passar a E experiência. temos que ter paciência. Olha o amor. Né? Quando Jesus fala para a gente do amar, né? Por isso que ele diz, amai os vossos inimigos. Ele não quer que a gente ande de braço dado ou um dedinho no nosso inimigo. Não é isso. Porque o amor que ele fala não é isso. O amor de quê? Ser paciente com o nível de compreensão dele. Ser tolerante com os seus erros. Né? E ser indulgente com as suas falhas. Então, isso que é amar. Que é amar. O amar de Jesus vem nos ensinar, porque o amor de gostar ninguém ensina. Né? Gostar das pessoas ninguém ensina. A gente gosta, desgosta e pronto. Né? Mas esse amor que Jesus vem nos ensinar, é esse amor. De sermos tolerantes. Né? De entender melhor a caminhada nossa e dos irmãos que estão perto da gente. Tá? O gostar, gostar apesar de, e não por quê. Não sei nem se a gente tem que levar em consideração o apesar de, né? Porque quando eu falo apesar de, eu estou julgando, né? Já estou fazendo um julgamento. Eu tenho que gostar. Amor incondicional, né? Esse é um amor que eu vou fazer, não é porque é minha esposa, não é porque é meu filho, não é porque é meu vizinho, não é porque é meu amigo, simplesmente porque é um irmão em Deus. Né? Somos irmãos porque temos o mesmo Pai. Então, assim, nós vamos seguindo aí a nossa caminhada. Que bom. Que bom. Mas e aí, os irmãos de casa também não sugeriram nenhuma questão aí para a gente, nada para nenhum assunto, nenhum tema. Alguém tem mais alguma perguntinha? Não? Os amiguinhos da espiritualidade estão aqui esperando. Eles disseram que não vão sugerir nada, que deixa por nossa conta aí, a reunião é nossa. Nós é que façamos a nossa parte. A Juraci está com problemas tecnológicos. Pensativo. A internet dela está ruim. Bom, irmãos, então, esclarecimentos gerais. Entraremos em recesso neste estudo. É importante ressaltar que este estudo das segundas-feiras entrará em recesso no dia 19, agora de dezembro, e voltará no dia 5 de fevereiro. Não é 18? 18 é segunda-feira, né? É 18, pode ser. É que como começa o recesso é 19, nós já não estamos aqui, mas é isso mesmo. Dia 18 nós estamos aqui. É que se a gente falar que entramos em recesso dia 18, alguém pode pensar que dia 18 já estamos em recesso e não teremos atividade. Dia 5 termina o recesso mesmo. Dia 5 nós voltamos. Exatamente. Inclusive dia 8 tem... Não, peraí. Dia 5 de fevereiro que nós vamos voltar. Janeiro... Eu tiro férias, vou botar a Giovana de férias também, a Rosana também, né? Como nós sempre fizemos. Dia 8 de janeiro, não? Como nós sempre fizemos. Tá? Entretanto, a nossa irmã Giovana não consegue ficar em casa e no dia 8 de janeiro, Mas 8 é segunda-feira, é uma reunião, mas vai ser, nós vamos transmitir. A prece. Não, ela vai fazer a prece, tá? A Giovana virá a casa no dia 8 de janeiro, às 6 horas, e fará a prece para os desencarnados. Tá? Porque ela não consegue ficar esse tempo todo de férias. Então ela virá. Então vocês que estão em casa podem nos acompanhar dia 8 de janeiro. Não vai ser na primeira segunda-feira, porque a primeira é dia 1º de janeiro. Por favor. Dia 1º de janeiro, nós devemos ainda estar, né, ainda fazendo a digestão da ceia, né? Da farra de Ano Novo. Então, vamos fazer no dia 8. Então, dia 8, às 18 horas, a Giovana fará a prece para nossos irmãos desencarnados e nós vamos fazer a transmissão. Tá bom? Bom, então fica bem explicadinho. Alguém tem um comentário, Juraci?
Tá. Juraci, tadinha. Fica para a próxima, fala para a Juraci. Tá, Juraci, Ela isso eu não perguntou perguntei. porque- Tá bom, Juraci. Então, já sei que foi por causa disso. Na próxima, espero que a tua internet esteja melhor. Vou te cobrar. Tá bom. Bom, vamos fazer a nossa prece. Tem um dia 2, né, que é aniversário. A programação da casa, eu não estou a par de toda a programação. Eu coloquei na entrada e na saída da nossa reunião o vídeo que me foi passado com a programação. Se consta, eu não sei. Tá? Então, não vou mencionar, não entrar nessa área, porque como eu não estou acompanhando de perto, eu não gostaria de cometer nenhum equívoco nesse sentido. Tá? Então, vamos cantar? Agradecendo ao nosso Pai por esse momento, por essa responsabilidade, por esse planeta, né, que nós temos, que nos acolhe, que é o planeta escola, que nos ajuda na nossa caminhada evolutiva. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. E agora, lembrando a nossa irmã Celira Pinto, essa música que traduz todo esse trabalho da espiritualidade, nos trazendo o conhecimento que ilumina a nossa reflexão, nosso pensamento, nosso raciocínio. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Uma boa noite para todos. E na próxima segunda-feira teremos estudo do livro do Espírito, estudo do livro do céu e boa noite.